noite. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Estou aqui chamando algumas pessoas que possam participar. Vou falar sobre trabalhar com constelação. O que é isso, trabalhar com constelação? O que é trabalhar com constelação familiar? O que isso pode modificar no mundo? Olá, minha querida Patrícia, seja bem-vinda. Esteve na correria hoje, aproveita para dar uma respirada, dar uma centrada, né? Chamando mais pessoas, se puder chamar também. Algumas pessoas. Para vir participar, serão muito bem-vindas. Acho que a gente podia até falar, né? O que a gente pode falar aí um pouquinho? Oi, Thelma, querida. Tudo bem? Que bom você aqui. Boa noite. Se quiserem mandar aviãozinhos para as pessoas. Eu pronunciei hoje, no meio da tarde que eu estaria aqui, mas é sempre bom, né? Dar uma respirada, sempre bom poder falar por aqui também, nem sempre, né? Ultimamente está meio tumultuado. Mas falar o que é ser consteladora Patrícia, acho que eu vou chamar alguém aí para falar comigo, hein? Eu sempre gosto de colocar uma música no início, né? Pra gente ir tomando o nosso lugar de tranquilidade, de paz, de carinho. Olá, Lili, seja bem-vinda. De carinho para conosco mesmo, né? A gente passa o dia sem perceber quem somos nós, né? Você riu, né, Patrícia? Sem perceber, muitas vezes, né? O que nós estamos sentindo, qual é o contato conosco, diante dos fatos da vida, o que eu sinto. Às vezes a gente não dá vazão para esse sentimento e a gente só deixa a máquina pensante rodando, como se ela fosse a única maneira da gente se comunicar com o mundo e de resolver as nossas questões, nossos problemas. E quando a gente vem concentrando, se percebendo o nosso sentimento, né? Quando a gente começa essa comunicação interna conosco mesmo, né? Essa comunicação sincera, verdadeira, do que eu sinto aqui e agora, o que o meu corpo fala para mim, o que o meu sentimento está querendo me dizer, né? Às vezes a gente está lá querendo fazer alguma coisa, mas o nosso corpo está dizendo, e o nosso sentimento está latente ali, comunicando que aquilo não é o momento, não é a hora certa, não é o jeito certo de fazer, mas aí o pensamento vem a questão cultural, né? Onde a gente vai, né, dando mais atenção para o externo do que para o interno e a gente acaba dançando, né? Então, o convite agora, né, dessa conversa de ser constelador, o que é ser constelador, o convite sempre, né, nós consteladores, nós precisamos sempre estar buscando essa presença. Gente, eu vou tomar um gole de água, senão eu vou engasgar aqui. Sempre precisando estar trazendo, né, essa presença e acreditando e tendo uma comunicação interna muito maior, né, para quando o outro vier até nós, a gente está se percebendo, para poder perceber o outro, né?
Trabalhar com constelação é algo que requer uma sensibilidade, mas não é uma sensibilidade, não é ser sensitivo, não é isso. É ser sensível, né? É perceber, né? Quando um outro chega perto, o que eu sinto? Quando eu ouço o outro, o que eu sinto? Né? O que está me trazendo? Que informação é? Sabe aquela observação que o corpo fala? Né? Tem um livro antigo, né, do Pierre Will que fala, o corpo fala. A gente vai percebendo no outro, vai vendo se tem uma conotação importante nessa presença. Olá, Olga, seja bem-vinda. Uma conotação ali, né, com a verdade que o outro quer trazer, né? E a sensibilidade também. Como que o outro chega até nós, né, num atendimento de constelação? Porque a constelação, como eu já disse em uma outra live, ela é diferente da terapia, onde a gente vai ter um vínculo por um longo período com o cliente, né? Eu sou psicóloga, então dá para diferenciar bem essa maneira, né, de ser constelador e de ser um terapeuta. Então vai se formando um vínculo, tem que tomar cuidado. Olá, Ivânia, tem que tomar, seja bem-vinda também, tem que tomar cuidado com essa questão, né, de transferência contra transferência. Na constelação, essa relação com o cliente ela é muito rápida. Pode até ter contra-transferência, transferência na constelação. Se a gente não conseguir perceber em qual estágio o cliente chega. Muitas vezes o cliente ele chega no estágio ele chega no estágio de querer algo do constelador como se nós fôssemos alguém da família, como se fôssemos pai ou mãe, como se nós devêssemos alguma coisa para ele. E muitas vezes, olá Almeida, e muitas vezes esse comportamento que o cliente já vem trazendo, né, uma transferência do sistema dele para nós. Então, poder identificar, né, em qual instância que esse cliente está. Se ele está na atmosfera infantil, se ele está na atmosfera, olá Beth, se ele está, Bernadette, que legal, se ele está na atmosfera de adulto, né, porque a relação de constelador para o cliente precisa ser uma relação de adulto a adulto, senão a constelação ela vai ficar lá numa atmosfera, né, muito pessoal. Ele não vai conseguir ir para uma postura, se o constelador não trouxer ele para uma postura de adulto, a constelação também pode ficar numa atmosfera infantilizada, né? E ainda o cliente pode sair falando, não gostei, ele não fez o que eu quis, né? Sair ainda fazendo uma birra. Mas vamos lá, né? Trabalhar com constelação. As pessoas me perguntam, Sheila, trabalhar com constelação, o que precisa, né, para ser constelador? Precisa ser da área de terapia, precisa ser da área humana, não precisa ser da área humana, não precisa ser terapeuta, não precisa ser psicólogo. Bert Helling, ele não fez essa restrição porque ele acredita que ele quer abarcar o maior número possível de pessoas no mundo a se beneficiar de algo que colabora com a qualidade de vida das pessoas, né? Mas o que precisa então, né? Quando vem uma pessoa, um profissional de outra área, da área de exatas, né, de outras áreas da biológica, querendo saber um pouco mais de constelação, o que precisa ser trabalhado? Lógico, a constelação ela é uma terapia nova, uma ciência nova que está em construção, né? Bert Helling, dia 19 agora fez 2 anos de morte dele, ele morreu com 92, quase 93 anos, e 50 anos da vida dele ele veio trabalhando com terapias de várias linhas da psicologia, e também, né, vamos dizer que há 30 anos existe as constelações familiares. Então é algo muito novo, é algo muito ainda em construção. Tem uma história linda, uma história de milhares de pessoas melhorando suas vidas aqui no Brasil e no mundo inteiro, né? Então tem constatado muitas verdades, muitas realidades, muitas transformações. A constelação ela é com muita base
em pesquisas, né, onde muitas pessoas, se todas as pessoas que foram consteladas deixassem um registro sobre o que melhorou, o que modificou na vida delas, nós teríamos um legado imenso comprovando o quanto a constelação é eficaz. Né? Mas é eficaz por quê? Porque os facilitadores, né, até então, e acredito que muitos, talvez nem todos, né, como todas as profissões que nós temos, né, a gente sabe que tem N e X, né, nós sabemos, eu não vou entrar nesse mérito, mas aqueles que levam a constelação a sério, né, primeira coisa que precisa a pessoa que deseja ser constelador, trabalhar com constelação, primeiro é pensar na postura que ele precisa ter diante do outro. E que postura é essa? Vamos lá. Primeiro, para ser um constelador, se eu vou oferecer algo para o outro que seja sério, que seja importante, que faça diferença na vida do outro, eu preciso primeiro experimentar na minha vida. E constelação não é uma coisa facinha de experimentar. Primeiro que só as ordens do amor, quando a gente estuda, ela já nos provoca. Ela já faz a gente reolhar, revisitar o nosso comportamento diante da nossa família, diante das pessoas, da social, diante dos amigos, diante do cônjuge, diante dos filhos, e faz a gente repensar. Cada livro do Bert que você vê, seja dos primeiros até o último que ele escreveu sobre a vida dele, cada página que você lê traz algo para ser refletido. E a gente não consegue ver a constelação, ler algo sobre a constelação e deixar isso lá e não trazer para a nossa vida. As pessoas, eu ofereço workshop a cada 15 dias, né? E eu acho muito interessante de perceber a fisionomia das pessoas. Elas ficam pensando, elas já trazem algo da vida delas. E é isso. Para ser um constelador e para ser um bom constelador, precisa estar disponível para poder trabalhar as suas questões. Né? A Ivânia está aqui, né? A Thelma está aqui, a Thelma estuda comigo, a Ivânia se formou, né? O Almeida se formou lá em Fortaleza com a Célia Bacelar. Então, cada um aqui, até se vocês quiserem comentar, falar algo, né? Pode ser muito importante. Cada um vai vendo, né, o que precisa ser realinhado na sua vida. Não vamos realinhar a vida inteira, não vamos conseguir realinhar tudo, mas estar disponível para olhar com amor para o próprio sistema, e isto é algo fundamental que um constelador precisa ter. Oi, Andréia. Andréia é mais uma que é consteladora, que participou, né, também do curso. E assim, vamos curar todas as nossas feridas e os consteladores vão ser pessoas amadas, amáveis, sem nenhum problema, nada disso. Né? Bert Helling foi reconciliando com os pais e algumas questões do sistema depois dos 50, 60, 70, até depois dos 80 anos. Né? Então isso não significa mas que a gente será alguém perfeito, mas tem a necessidade de estar disponível, de olhar com um pouco mais de amor, de ampliar o olhar para que as pessoas possam trazer, né, que as pessoas possam ir evoluindo para contribuir com a evolução do outro, senão não tem como, não tem jeito. Né? Então, ir construindo esta maturidade emocional, né, e ampliando o olhar. Né? Muitas vezes a gente tem eu antes, né, eu já vinha com a psicologia, trabalho com saúde emocional, então já vim, e a constelação veio, sim, bateu o martelo de todos os princípios da psicologia e de saúde emocional, promoção de saúde emocional que eu trabalhava, né, mas ela avança um pouco mais dentro da gente, né, para que a gente possa ter força para olhar para aquilo que ainda era invisível, né, mas a constelação faz com que a gente amplie o olhar para cada um. E se eu não consigo ampliar o olhar para cada um, olhar além da atitude, olhar além do comportamento dela, olhar além das escolhas que ela faz racionalmente, eu não consigo enxergar também todo o sistema familiar, toda a história, todo o destino
e para um pouco ali. A constelação, ela vai ajudando a gente a ter essa amorosidade pelo todo, né? Não é só um cliente que vem ali, né? E não é só um cliente que chega até nós. Quando vem um cliente, vem todo um sistema familiar junto. Né? E se eu tomo partido por algo que o cliente fala na atmosfera, né, infantil, dolorida, naquele amor cego que ele traz, a gente fica cego também e não consegue servir o outro. O Almeida fala aqui, ser constelador, ser constelado, ser representante e até espectador sempre tem ressonância em nós, e é incrível. Almeida, isso que você falou, eu estou fazendo uma mentoria, porque a gente precisa também estar sempre reciclando, sempre estar, né, no meio de colegas, vendo, compartilhando, ampliando nossa maneira de... E eu senti, Almeida, que desde a hora que eu fiz a matrícula do curso, parecia que tudo ali já ressoava algo em mim. Quando eu participei da aula, parecia que todas as constelações mencionadas na mentoria tinham a ver comigo, né? Eu peguei carona em todas as constelações, né? E a maneira de olhar de outro lugar, né, vem ampliando. Então parece que essa ressonância existe, né? E para a gente estar aberto para essa ressonância, até mesmo para a gente ser representante, até mesmo para a gente ser um mero espectador, né? A gente precisa estar mais sensível, porque senão a gente não capta essa ressonância. A gente fala, imagina, é coincidência, imagina, isso era para ser assim, não tem nada a ver comigo, né? Então, a gente precisa estar, não é ter ser sensitiva, como eu falei, mas ter sensibilidade de perceber, né? E qual a ressonância que está ali, o que eu estou ressonando, né? A Evânia, queridíssima Evânia, poderosíssima Evânia, coloca, transformou minha vida. Evânia, eu não posso nem falar muito, senão me emociona. E assim, transforma parte da nossa vida vai continuar, mas parece que depois, né, da gente fazer esse trabalho de se trabalhar dentro de uma jornada, né, de se olhar por algum tempo, por isso não adianta ser algo rápido, falar, eu vou trabalhar um final de semana e vou mudar a minha vida, não. Isso, né, Vânia, é parte. Eu sinto que depois da constelação a minha vida já viram aqueles elevadores hidráulicos, que vai subindo, 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 e de repente você está em outro patamar. A constelação fez isso com a minha vida. E eu percebo que a constelação leva, né, quem vem para a jornada para um outro lugar. Um lugar onde... e não só as pessoas que são os consteladores, mas aqueles que estão dispostos a ter um desenvolvimento, né, pessoal através das constelações, vem trazendo, né, essa inteligência sistêmica de olhar para o sistema e perceber, né, olhar para aquilo que era invisível quando a gente não conhece as ordens do amor, não vivencia tudo isso. Então, a importância dessa maturidade, por quê? Porque nós vamos, na constelação, muitas vezes, né, a gente vai ter de abrir mão daquele conhecimento que a gente falava assim, esse é um conhecimento, isso eu defendo, né? Então, na constelação, a gente vai abrindo mão um pouco daquele jeito certo de fazer as coisas e começar a ir mais para essa percepção, né? E lidar mais com essa sensibilidade, com essa intuição de cada um, que tanto faz bem, assim, né? De poder aproximar do outro de uma forma genuína, de uma forma respeitosa, né? De ter aí também uma compreensão, um processo empático dentro dessa maneira de lidar, né, com o outro de uma forma respeitosa. Tem coisa que não dá para mensurar, né? Os insights que a gente vai tendo do nosso próprio sistema, o abrir mão também, né? Porque muitas vezes a gente vem de dentro de uma família querendo salvar todo mundo, e a gente vem para ser constelador querendo salvar todo mundo também.
E aí Beth Helling fala, se você ainda tem essa vontade de salvar as pessoas, esse comportamento não será benéfico dentro de uma ação, né, de facilitação de constelação. Porque a constelação ela não é para salvar as pessoas, e sim para trazer luz e compreensão para aquilo que a pessoa precisa, para que ela lide com as questões dela. Né? Não tem varinha mágica na constelação, vai falar, olha, você vai sair desse estágio, vai ficar melhor assim. Não, ao contrário. Vem trazendo, que de repente, mostrando que ela está no lugar errado dentro do posicionamento do sistema dela, e por isso ela fica impedida de conseguir algumas coisas. Né? Ela fica impedida, muitas vezes, de conseguir colaborar com o outro, de trazer a luz e a compreensão, se ela não consegue olhar para o sistema dela e ver a força do sistema. Porque o constelador precisa ver a força do cliente. Né? Se ele não ver a força do cliente, também ele vai fazer aquele contrapapel de querer salvar. E quem quer salvar muitas vezes é pai, mãe, né? E isso não traz força para o crescimento do cliente. A gente precisa olhar para o cliente, mesmo que seja uma história dramática, drástica, né? Mas a gente precisa saber que aquela pessoa tem capacidade de lidar com aquela questão. Por mais que pareça para nós algo muito pesado, né? Ele precisa, a gente precisa estar ao lado do cliente para que ele possa olhar para aquilo e ganhar força que vem do sistema dele, que ele possa se reposicionar dentro daquele sistema para lidar com aquilo que parece ser muito dolorido para ele. A Patrícia diz, às vezes tudo pode piorar antes de melhorar. Sim, né? Mas isso é um respeito, né? Eu lembro uma vez de uma pessoa que ela falou assim, puxa, eu preciso ter força e ter respeito até pela morte do meu esposo. Sim, né? E o jeito que ele morreu, sim. Às vezes a gente fica olhando, né, para alguém dentro do sistema, a gente sente dó, mas se a gente ajuda essa pessoa a olhar a força do outro, mesmo lidando com aquilo que parece ser muito dolorido, isso pode engrandecer tanto a pessoa que está passando por aquilo, tanto o cliente também. E se a gente toma partido, ou fica com pena, ou olha para o cliente como se ele fosse um coitado, ali a gente já redime toda a força dele, e a constelação também perde a força. Né? Então essa postura, né, de estar sempre ao lado do cliente, olhando, né, amorosamente para o sistema, permitindo que o cliente olhe amorosamente para o sistema dele. A constelação tem muito a ver com o amor. Né? Por isso Beth veio trazendo as ordens do amor para poder ancorar esse amor, para ter mais equilíbrio e qualidade dentro das relações familiares e fora da família. E se o cliente, se o constelador não consegue olhar com amor para o próprio sistema familiar, ele não vai conseguir deixar o cliente olhar com amor para o sistema familiar dele. Né? Ah, Sheila, mas eu tenho um problema lá com o meu avô, tenho um problema com a minha mãe. Isso vai impedir de eu ser um bom constelador? Não, se você estiver num processo de olhar para eles com amor, de deixar isso com eles, de você ir tomando o seu lugar, de você ir crescer. Percebe? Porque se o constelador fica muito olhando para trás do sistema, né, se lamentando ou querendo consertar algo que está atrás dele, como que ele estará disponível para esse cliente? Né? Então é necessário, sim, ir olhando, fazendo esse exercício, para contribuir genuinamente para o cliente olhar para o sistema dele, permitir, né? Precisamos ter essa consciência, ok? Então, e aí também, né, para ser constelador, para trabalhar com constelação, a gente precisa, quando o cliente vem, não só de olhar para esse cliente, mas de olhar para todo o sistema familiar dele. Olhar de que forma? Com amor, com alegria, com satisfação, né? Mesmo que o cliente venha reclamando daquela mãe que foi uma carrasca, a gente saber que esta mãe
tem determinado comportamento devido à cultura, devido ao destino, devido ao peso que carrega e devido à maneira que ela consegue oferecer aquilo, porque ela também está atrelada a uma outra dor, né? E dessa forma poder olhar para essa mãe com amor ao invés de querer proteger o cliente. E assim olhar para todo o sistema do cliente com amor, né? E permitir olhar com amor. Permitir que ele olhe. Esse reposicionamento, né, de olhar para alguém da família com dor e depois olhar com amor, pode transformar a vida de todo o sistema familiar, né? Oi, Lúcia, que legal vocês dando uma passadinha por aqui. Eu costumo falar que a constelação, esse campo, né, de amor que existe, pensar que toda família tem uma alma amorosa, né, que cuida de todos e que muitas vezes nós, né, temos dores porque a gente sai desse grande amor, desse sistema familiar, ou tendo críticas, ou sendo arrogante, se sentindo melhor, ou olhando para o excluído e tentando carregar as dores dele. Então isso faz com que a gente tenha dor ao invés de só amor. Eu falo que em 2021 a gente ainda precisa aprender a amar, né? Então que esse amor, se conectar a esse grande amor dessa alma amorosa do sistema familiar, né, uma oportunidade de desvencilhar os desafios de dores que nós temos. Então o constelador precisa confiar que este grande amor, se conectar com este grande amor do sistema familiar do cliente, para que possa também, né, desfrutar desse amor ali naquele momento do atendimento, para que ele possa entrar neste campo e sentir, né, e percebendo qual é o próximo passo, né? Qual é o que esse campo está me dizendo através dos sintomas e sentimentos que vem trazendo aqui, seja dos representantes ou da própria pessoa que está constelando. Então perceber, né, perceber qual é o momento de ter tranquilidade, de confiar no amor dessa grande alma do sistema familiar do cliente, né? Dessa alma amorosa, que também quer que seja reposicionado, que também quer que cada membro do sistema familiar esteja no seu lugar para poder esse grande amor, essa grande alma transbordar em cada um do sistema, né? Acredito, oi Rose querida, acredito que todo o sistema, né, todo esse amor do sistema está ali fomentando para que todos possam tomar a força desse amor. E que nós, né, como componente do sistema, nós, né, pessoas comuns, estamos muitas vezes fora desse sistema, e a sabedoria, né, a inteligência sistêmica que o Bert Helling veio trazendo para a gente é para ajudar cada um a estar no seu lugar, tomar a sua força e poder amar sem medida, genuinamente, de uma forma leve, tranquila, né? Mas enquanto tiver alguém fora do lugar no sistema familiar, olhando para trás, ou querendo, né, muitas vezes salvar a mãe, ou salvar o pai, ou olhando para o irmão que não pôde viver da mesma forma que ele vive, né? Enquanto tiver desordem do amor, né, será necessário ter alguém instruído ali para poder olhar também de fora, um pouquinho só, amorosamente, para poder contribuir para essa pessoa ter menos dores na vida, né? E para isso a gente precisa, nós que somos consteladores, precisamos ter a humildade, aprendemos uma técnica assim, sábia, né? É uma inteligência sistêmica que vem, né, trazendo informações importantíssimas, sim, mas isso não nos faz melhor do que o cliente, melhor do que o sistema familiar dele. Ao contrário, eu falo que é como a gente entrasse na casa da pessoa um pouquinho, na sala, né, falasse ali, eu estou sentindo que aqui tem uma infiltração, né, vamos olhar para isso, e saísse
aquilo vai ficar dentro do sistema. Agora imagina se a gente entra dentro dessa casa, vê infiltração, quebra tudo lá e fala, e agora tem que alguém consertar isso daí. Né? Então é muito delicado, é muito sutil e ao mesmo tempo é muito poderoso. Né? Vamos imaginar que aumenta a infiltração ou que a gente pega uma coluna e aquela parede pode ficar com risco de algo. Então é muito sério. Né? Então essa nossa postura, essa responsabilidade e mais, né? Vamos imaginar que essa pessoa possa processar alguém que fez isso na casa dele. Então, eu sempre tenho comigo a frase da Sophie Henning, que ela fala, se a gente não facilita uma constelação com ética, postura, respeito por todo o sistema, sem querer escarafunchar a vida do outro, né? Não é desse jeito que ela falou, é lógico, isso sou eu, Sheila, falando, mas se a gente não... A frase dela é essa, se a gente não faz uma constelação direito para o outro, o problema do outro vem para a gente. Então, se todos os consteladores tiverem essa noção de ética profissional, de respeito para com o outro, e que a gente está entrando num campo que tem uma grande alma amorosa, e que esse campo não vai gostar, né? Ele, se ressoar que ele está sendo desrespeitado também, é um grande prejuízo para aquele sistema. Então, o constelador precisa ter a noção que para onde ele está oferecendo os seus trabalhos, facilitando algo, que é assim que a gente fala, né? Facilitar a constelação. Se ele tiver esta noção, ele vai respeitar os momentos, não vai se sentir nenhum momento maior ou menor ou igual. Né? Temos de ter essa humildade para com o sistema familiar do outro. Tá? Lógico que nós temos que ter empenho, estudar, questionar sim, né? Além de questionar sobre o seu sistema, a sua vida, a sua forma de lidar com o sistema. Né? A gente vai percebendo muitas vezes, né? Às vezes nós consteladores temos mania de querer mostrar serviço. Tem que ser uma constelação bonita. Nada disso. Às vezes uma constelação muito simples, que dura muito pouco tempo, tem um efeito imenso. E muitas vezes, se o constelador deixa entrar no campo vazio, deixa o campo agir, muitas vezes esse campo vai agir sozinho. E vai deixar de mão beijada para o constelador qual é o próximo passo, qual é a frase, se necessário, a frase de solução. Então, quanto mais centrado nós estivermos no momento da constelação, quanto mais confiante nós estivermos com o sistema familiar daquele cliente que vem até nós, menos o constelador vai precisar agir, menos ele vai precisar fazer. Né? Bert Hellinger, as últimas constelações que ele fez, as últimas constelações ele quase não falava, ele se conectava com o cliente, olhava nos olhos do cliente, né? Às vezes pedia para colocar um representante do cliente, e o cliente ia se percebendo o movimento, que é o movimento da alma que ele fala, né? Não é aquele movimento que você tem que ir lá e fazer, é aquele movimento lento que o impulso leva ao corpo, né? Que muitas vezes a gente percebe no online, percebe no presencial, a gente percebe que não é o representante que está querendo fazer, né? É o movimento que existe ali que leva. Se a gente confia nesse movimento, desse campo vazio, mas que é cheio de amor do sistema familiar do cliente, né? Então, para ser constelador, a gente tem que aprender a confiar, né? Que cada sistema familiar tem um grande amor que cuida. E se você confia nisso, a constelação vai caminhando, né? Os representantes vão trazendo as informações necessárias para chegar no ponto essencial, que é uma outra coisa que os consteladores precisam, né, ter em mente. Não precisa fazer mais do que o necessário. O que é essencial aqui? Foi visto o essencial? O cliente percebeu aquilo que preenche às vezes nem o cliente percebe
com clareza o que foi feito ali já está mexendo lá na alma dele, está trazendo, né, uma leveza. Às vezes ele não compreende aqui, mas o corpo dele todo está leve, ele está tranquilo. 99% das constelações que eu facilito, as pessoas falam: Sheila, parece que sai um peso de mim, né? E quando as pessoas falam isso, ela assim, não tem noção do quanto aquilo já mexeu na vida dela. E o constelador precisa confiar, né? Um dia uma consteladora falou assim: Sheila, meu cliente não chorou, não se emocionou com a constelação, acho que eu facilitei uma péssima constelação. Ao contrário, né? As pessoas não precisam demonstrar emoções quando são consteladas, né? A constelação que eu menos emocionei, que durou menos tempo, foi a que mais reverberou na minha vida. Então isso não tem significado, né? E isso não é um resultado que o constelador precisa esperar. E sim, né, e muitas constelações não começam a ser mexidas no cliente, e sim, muitas vezes, de outras pessoas envolvidas na questão que trazem aí algo importante, né, depois para a mudança ou para a solução do problema do cliente. Por exemplo, pessoas que não conseguiam emprego, né, ou pessoas que tinham, né, estavam separados de pessoas que eles gostavam muito e queria até reconciliar, mas a pessoa não aceitava, fez a constelação, não fez mais nada, passou 15 dias e a pessoa reconciliou com ela, chamou para reconciliação. Então, poder confiar, né, que algo ali foi reposicionado, que algo foi mexido. Então, nem sempre na constelação é ação, é percepção, é observação, é estar em conexão com esse campo. Então, além, né, quem quer trabalhar com constelação, além de todo o tempo estar se trabalhando para evoluir suas próprias questões de sistema, é de poder confiar, né, no que vem dentro da constelação, sem pressa, sem medo, sem querer ficar agindo, sem querer mostrar serviço para o cliente, né? E a gente sabe, constelação, por ser muito nova, as pessoas falam assim: mas isso vai resolver? O que tem isso a ver? O que o meu bisavô tem a ver comigo? Né? Quem é esse que está sendo representado na constelação? Né? Se a gente confia que ali está representando alguém que é necessário naquela questão do cliente, nem nós precisamos ter certeza de quem está ali. Se é o pai, se é o avô, se é o bisavô, se é o irmão, se é abortado. Não, o importante é que se desprende daquele lugar que estava ali, né, junto, que estava ali prejudicando aquela pessoa, segurando aquela pessoa para não ir para a vida de uma forma leve, feliz e realizada, né? Então, o constelador, ele não precisa ter expectativas do resultado, ele precisa confiar, né? E falar aquilo que vem fluido. Eu tenho que falar isso, eu acho que agora eu tenho que fazer isso. Não. É desprender. Percebe que é uma profissão diferente? Né? É o sentir, é o respeitar, é o acreditar, é tornar leve, é o confiar. Mas para isso é lógico que tem que ter uma postura. Para isso, lógico, precisa fazer parte de uma jornada de compreensão e vivenciar isso, saber como isso age em você, na sua vida, no seu corpo, para que você possa oferecer depois, né? Constelação não tem como a gente oferecer para o outro sem antes experimentar, sem antes sentir como ela é em nós, né? Okay? Já disse, né, essa questão do focar no essencial, né? Como diz Bert Helling, essencial é simples, né? E essa questão de trabalhar em nós, tem uma frase do Bert, né, que fala: aquilo que está reconhecido e reconectado em mim, no meu coração, né, pode depois eu seguir e oferecer isso, né, reconhecer isso na vida do outro. Se eu não reconheço em mim,
né? Não dá para reconhecer no outro. Então, a constelação é diferente de muitas profissões, né? Eu posso, por exemplo, ser enfermeira e aplicar uma injeção no outro. Eu não preciso aplicar em mim para aprender a aplicar no outro, né? Eu não preciso, mas a constelação a gente precisa sentir em nós, para depois oferecer e facilitar algo para o outro, né? Não dá para eu aprender ali, né, escrevendo, copiando o livro, é assim, assim, assim. Não tem uma receita pronta. Você precisa estar lá. Você precisa estar presente. Você precisa olhar nos olhos do cliente, mesmo que seja aqui no online. Né? Você precisa sentir o cliente. E é tão interessante isso de sentir o cliente, né? Que muitas vezes eu marco uma constelação e a pessoa, às vezes é uma pessoa que está em outro estado, em outro país, né? No momento que eu marco, parece que eu já começo a sentir algo dele, né? Tem uma conexão, essa ressonância nossa, não tem distância, não tem tempo, né? E às vezes eu começo a entrar em conexão com essa pessoa. Então, e isso é tão natural que às vezes a gente pensa em alguém e a gente começa a sentir algo, né? Começa a ter coincidências de ver algo que tem a ver com aquela pessoa, a gente sonha. E com o cliente também, é neste lugar que a gente entra quando nós somos consteladores, né? E às vezes quando o cliente abre a tela, principalmente agora, né, um número maior, que eu já facilito desde 2016, constelação à distância, a pessoa abre a tela, a gente já começa a sentir, né? Vem o mesmo sentimento, às vezes o sintoma que o cliente tem, às vezes ele fala, nossa, eu estou tendo um peso no meu ombro, esse peso já está aqui. Isso vai significando que eu estou em ressonância com ele, que eu já estou, né, junto dele, independente se ele está lá no Japão ou aqui, se ele está, né, uma cidade a 800 quilômetros de mim, independente disso. Essa ressonância, ela existe. E isso não é mais surpresa para vocês, né? Não adianta, eu não preciso ficar falando sobre isso. Até uma criança de 2 anos sabe, tem ressonância. Até os animais têm ressonância, né? Quando o dono está para chegar, né, minutos antes ele já começa a se alegrar porque ele sente que o dono está chegando. Então, todos os seres vivos têm essa capacidade. Então, o convite hoje, né, a gente sair dessa nossa consciência, muitas vezes pessoal, né? O constelador, ele precisa ajudar, contribuir, perceber em qual estágio está o cliente. Ele está nessa consciência pessoal, onde ele está no eu, ele não consegue olhar para um sistema, ele não consegue ter uma compreensão maior, né? Que ele faz parte de uma consciência coletiva, e que ali ele tem uma função, e que nem sempre a função que ele tem dentro daquele sistema familiar é a função que traz uma leveza para ele, uma alegria de viver, né? Muitas vezes ele está dentro de uma consciência sistêmica querendo salvar outras pessoas, né? Olhando para excluídos, querendo fazer justiça. E hoje nós não estamos mais neste momento de ficar olhando para trás. Nós não estamos mais no momento de ficar querendo, mesmo que seja inconscientemente, porque as sequelas vêm, né, os sintomas vêm, porque as pessoas vêm constelar, porque tem uma dificuldade na vida, que muitas vezes essa dificuldade está atrelada porque, ao invés de ele estar posicionado para a vida, com gratidão, com alegria, vendo os seus potenciais, ele está olhando para trás, querendo que fosse diferente, que fosse o amor dos pais para com ele fosse diferente, que ele pudesse ser mais amado, ou que fulano pudesse ter mais amado. Que se ele sair da família dele, ele vai deixar alguém lá no sistema. Se ele for para a vida dele, alguém vai ficar sozinho, então ele tem que ficar ali parado, esperando, fazendo companhia para aquela pessoa, inconscientemente, né? Isso vai trazendo dor. Então, qual é a função do facilitador? É de mostrar para ele que se ele continuar naquele lugar, né, realmente ele não vai ter uma relação saudável, ele não vai ter uma conquista na vida. E para isso nós precisamos fazer de uma forma cuidadosa, amorosa e com respeito, né? Se não for assim,
o constelador não vai conseguir contribuir para ele sair dessa consciência pessoal e para uma consciência coletiva saudável e quem sabe ele para uma consciência espiritual, de um amor mais humanizado, de um amor mais próspero, de um amor mais sadio, né? Então, eu vou falar sobre isso. Como que eu faço? Sim, tivemos momentos assim, com certeza. Olá, Suzy Brito, por aqui também, Érica, que delícia de querer que os meus pais sejam perfeitos, né? Todos nós queríamos que o vizinho fosse o nosso pai. Às vezes foi, né? E a gente não sabe. Ai. Eu lembro que os meus amigos falavam, eu queria tanto que seus pais fossem os meus, porque os meus nem brincam. Meu pai com a minha mãe batia corda, jogava bola, né, jogava queimada com a gente, cantava, fazia brincadeiras. Mas, então, né, e assim, e os consteladores também, eu acho que né, essa vivência, estar nesse universo de inteligências sistêmicas, de posturas que vem contribuindo com a nossa maneira de lidar com a vida, que legal que você levou para a constelação. A gente sempre traz os nossos pais para as constelações. Eu digo, quando eu iniciei, eu falava uma constelação basta. Mas hoje eu percebo que a nossa vida é um processo, né? E que muitas vezes a gente precisa trazer, principalmente papai e mamãe, né, que são as pessoas mais próximas de nós nesse sistema familiar. E é lógico, são as pessoas que a gente vai ter mais, né, coisas para se trabalhar, para olhar, ou para amar menos, ou para amar mais, que a gente sabe que o amor demais para com os nossos pais é prejudicial, que o amor de menos é prejudicial. Então entrar nesse equilíbrio, às vezes leva-se um tempo. Né? E às vezes algumas questões na vida vão trazendo de novo papai e mamãe. Eu tinha problema financeiro, resolvi, agora eu estou com a vida legal. Mas eu tenho um problema agora afetivo. Aí vai fazer a constelação, está lá papai e mamãe, como dizia minha primeira professora, a Tereza Spira, né? Seu problema é o quê? Papai e mamãe. Você tem problema com seu irmão? Papai e mamãe. Então, é uma relação que precisa ser muito investida, né, com muito amor, com muito respeito. Tomar pai e mãe é algo aí para toda a vida. Na sexta-feira, eu convido todos vocês. Oi, Carol. Eu convido todos vocês, eu estarei oferecendo uma aula inaugural da turma 10, sexta-feira agora no Zoom. Tem aí, hoje, agora às 6 horas, teve um post, vão lá, aqui na descrição tem um link, é só fazer a inscriçãozinha, é gratuito. Quem estiver com matrícula feita para o curso, vai participar de um sorteio de constelação. E eu vou fazer a primeira aula do módulo 1 da extensão universitária em constelação familiar, das 19 às 21h30. Será muito bem, vocês serão muito bem-vindos. A extensão universitária em constelação familiar vai iniciar agora. Se vocês conhecerem alguém que tem interesse de fazer uma jornada profunda, séria, respeitosa, estou fazendo agora no modelo híbrido, né, onde a teoria será com aulas gravadas no IAD, mas práticas será ao vivo no Zoom, para que a gente não perca a qualidade disso, para que a gente possa fazer trocas, que a gente possa deixar lá as nossas curiosidades e caminharmos juntos numa jornada que tem transformado a vida de tantas pessoas. Eu sei que eu sou suspeita, mas se eu for contar cada aluno que passou, como foi a história, eles apelidaram o curso de transformação. Né? Não é formação não, Sheila, é transformação. Então, venham dar uma espiada, né, nessa aula inaugural na sexta-feira. Eu vou ficar muito feliz de vocês estarem lá. E tem vagas abertas ainda para o curso e serão muito bem-vindos também, quem quiser fazer o processo. A Flaviane, minha querida Flaviane, lá de Três Lagoas, minha mineirinha de Três Lagoas, Mato Grosso. Recomendo o curso, achei ela uma grande mestra. Obrigada, Flaviana. Gente, eu encerro por aqui essa live.
Espero que o que eu tenha trocado, falado, tenha servido. Acredito que quinta-feira estarei por aqui novamente, esse horário. E fico muito grata da presença de vocês, viu? Um super abraço, prazer em rever várias pessoas queridas. E até quinta-feira. Um beijo.